Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos tentar fazer alguma coisa com essa ferramenta aqui, que é gravar uns vídeos para vocês sobre as aulas que nós já tivemos, as aulas que ainda nós teremos. Confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com isso, então, assim, estamos tendo um pouquinho de paciência, porque sai muito da minha zona de conforto esse lance de ficar me olhando aqui na câmera e depois ter que publicar, enfim, tá? Mas se é para ajudar, vamos tentar ver o que a gente consegue. Então, vamos tentar fazer primeiro o feedback daquilo que nós já estudamos para a gente começar nas próximas aulas aqui com os assuntos que ainda não foram vistos. Então, nossa disciplina é processo civil e nós estamos estudando com os nonos períodos procedimentos especiais, nesse momento de jurisdição contenciosa. Então, nós sabemos que os procedimentos especiais é processo de conhecimento. Então, tem a finalidade de o juiz conhecer dos fatos para poder dizer o direito, mas por algum motivo o legislador entendeu que algumas ações necessitam de um procedimento diferenciado, tá? Um procedimento específico que torna ela diferente daquilo que é um procedimento comum. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a ação de consignação e pagamento. Então, que está previsto lá no artigo 539 ao 549 do Código de Processo Civil. Então, o direito material está previsto lá no Código Civil, nos seus artigos 334 e seguintes, salvo engano. Porque lá vem dizendo para nós quando é que cabe consignar em pagamento. E a consignação em pagamento é uma forma de extinção da obrigação. Então, veja só, como que nós vamos então agora instrumentalizar isso? Então, o CPC, ele não trouxe muita novidade do Código de 73 com relação à consignação em pagamento, porque já lá havia essa previsão da possibilidade da consignação extrajudicial. Então, cabe consignar em pagamento coisas assim, diz o artigo 539 para nós, a consignação pode ser de valores, como pode ser de coisas. Mas quando a consignação for somente de quantia, a consignação também pode ser extrajudicial. E, de repente, a coisa se resolve tudo por ali. Então, você vai lá, quando no banco oficial, onde houver banco oficial, faz o depósito da quantia, tá? E nessa tentativa de se ver livre dessa obrigação. Porque qual que é a finalidade da ação de consignação e pagamento? É a extinção da obrigação. E é interessante porque o que torna também um procedimento diferenciado, porque é uma ação que é proposta pelo próprio devedor e não pelo credor. Então ela já é por aí, ela começa sendo diferente. Ele não quer ser constituído em mora, ele não quer ser tornar inadimplente. Então, aí o Código Civil vem dizendo que se a pessoa se recusa, se o credor se recusa, se ele está ausente, se ele está em lugar incerto não sabido, se eu tenho dúvida a quem pagar, enfim, traz várias situações de possibilidade de consignação. Então, a consignação extrajudicial, ela é possível quando for em valores. Então, eu vou lá no banco oficial onde houver, se não houver banco oficial, vai no banco que houver, e daí faço ali o depósito. Então, no caso, o réu, o credor, ele vai ser cientificado por um aviso de recebimento para que assinale o interesse de levantar os valores ou não. O silêncio dele considera-se aceito. Se ele não quiser receber os valores, ele tem que ser, né, de forma, uma manifestação tem que ser expressa nesse sentido. Havendo essa recusa, enfim, aí a necessidade de dar propositura da ação judicial. É obrigatório o depósito extrajudicial? Não, é uma ferramenta, é uma possibilidade em havendo interesse nesse sentido. Então, o que também torna o procedimento diferenciado, o réu ele vai ser citado, ali fala para nós que o prazo, ele não cita, não fala qual que seria o prazo, para o artigo 549 fala para nós que vai ter a citação do réu para levantar, né, os valores ou apresentar contestação. Então, no silêncio do código, o prazo é comum, prazo de 15 dias. E o artigo 544 vem falando para nós quais as alegações que podem ser feitas pelo réu, ora credor, tá, na sua contestação. Ou seja, a matéria de defesa ela é restrita, tá? Ela não é assim como acontece no processo de conhecimento tão ampla, tá? Daquela forma. Uma característica também do procedimento de consignação, o artigo 545 vem dizendo para nós que é o caráter dúplice da ação. O que significa isso, professora? O que é caráter dúplice da ação? Significa justamente essa possibilidade, em sendo, por exemplo, alegado pelo réu credor, tá?
que o depósito não é integral, a recusa dele se deu porque aquele valor que foi depositado pelo autor, devedor, não foi integral, então qual que é a característica nesse sentido? Ele se defende dizendo qual que seria o valor, ele já vai poder levantar os valores que são incontroversos, aqueles valores que foram depositados, tá? Então, aquela parte incontroversa da ação, ele já pode levantar os valores e a ação vai seguir com relação à parte controvertida, tá? Aquilo que ele disse que por conta da insuficiência. E lá no final, se o juiz entender que realmente eram devidos valores outros, né, que o depósito realmente não era integral, a decisão que condenar o autor a pagar o réu a diferença vai valer como título constitutivo em favor do réu, independentemente de reconvenção, face caráter dúplice da ação. Então, isso já era uma previsão do Código de 73, então não houve muitas novidades aí com o Código de 2015, o que torna o procedimento bem interessante. A natureza da sentença, o próprio artigo 546 vem falando para nós que é uma declaratória, né? O juiz vai declarar extinta a obrigação, tá? E no que couber, o artigo 549 fala para nós que se aplica, né, ao resgate de aforamento. Aí, só para lembrar vocês o que é aforamento, nós trabalhamos o Instituto da Enfiteuse, que é um instituto que não mais existe no nosso ordenamento jurídico, mas por ter característica de perpetuidade ainda precisa ser regido pela nossa legislação. Então, é como se fosse um arrendamento para sempre, né? Um contrato que era efetivado com essa característica de perpetuidade, onde a pessoa do proprietário transmitia para a pessoa do foreiro todos os poderes inerentes ao direito do domínio, direito de usar, gozar, dispor, fruir, reivindicar. Então, quase que pareciam dois proprietários. Inclusive, o foreiro pode dispor, só que ele tem que pagar anualmente um foro ao proprietário, tá? E ele também tem que pagar toda vez que ele aliena, garantindo o direito de preferência, mas toda vez que ele aliena a propriedade, que ele transfere a propriedade para outro, ele tem que pagar um laudêmio, tá? Então, ali diz para nós que aplica-se ao procedimento estabelecido nesse capítulo, que couber o resgate de aforamento. Então, por exemplo, se o Código trazer essa previsão para nós, né, que era o Código Civil, tá, de 1916, artigo 693, dizia que passado 10 anos da Constituição da enfiteuse, faz nascer para a pessoa do foreiro resgatar a enfiteuse, resgate do aforamento, ou seja, fazer pagar os valores devidos, que seria o laudêmio, que seria o foro, entendeu? Para poder adquirir a propriedade. E aí ele vem trazendo essa possibilidade aí para nós, tá bom? Então isso aqui é um pouquinho sobre consignação em pagamento para nós, gente, essa possibilidade de extinção da obrigação. Espero ter conseguido passar a mensagem um pouquinho para vocês. A gente fala daqui a pouquinho sobre a ação de exigir contas.